Olá a todos, o Metrópolis hoje tem o prazer de receber Leila Pereira, presidente do Palmeiras, numa entrevista exclusiva. Leila, muito bem-vinda ao nosso portal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela participação. Leila, vou começar falando um pouquinho da estrutura. A gente viu brevemente um pouquinho da estrutura do CT aqui do Palmeiras, é a nossa primeira vez aqui visitando, conhecendo esse espaço. Recentemente vocês receberam a seleção brasileira. Sim, sim. E receberam elogios até de jogadores criados na base de adversárias, de rivais aqui do estado, que hoje estão na Europa dizendo que tudo que tem lá hoje no Real Madrid tem aqui também. Sim. Isso é uma força do Palmeiras? Olha, é uma força do Palmeiras e é um orgulho de todos nós palmeirenses. Que tudo isso que vocês viram aqui, tudo isso que a seleção brasileira pôde aproveitar, isso é um trabalho recente, são 10 anos que nós construímos toda essa estrutura espetacular. E, anualmente, a gente sempre está melhorando, vendo que as principais exemplos de futebol mundial têm feito. A gente repete aqui. Então, é um motivo de orgulho de todos nós. Que bom, ficamos muito satisfeitos em conhecer. E é bacana, eu vi a declaração de vários atletas, né, que jogam na Europa, dizendo, gente, o que eles têm aqui no Palmeiras é o que nós temos lá fora. Eu não tenho dúvida que isso sim colabora e muito pela nossa performance em campo. Mas é óbvio, não existe estrutura que funcione sem profissionais de primeira linha, que é o que nós temos aqui também. Certamente, Leila. Você está chegando agora no fim de uma gestão, né? Eu acho que profissionalização talvez seja uma das grandes palavras que marque, não tenho dúvida, né, a sua gestão. Tem algo que você não realizou ainda, que gostaria de realizar no próximo mandato, que ficou faltando, talvez? Olha, Stephanie, eu faço o possível pelo Palmeiras. Eu vivo o Palmeiras 24 horas. A nossa gestão, a primeira gestão, né, que está terminando agora, que eu sou candidata à reeleição, nós conquistamos 31 títulos de campeonatos organizados pela Federação Paulista, CBF e Conmebol. Isso é um fato histórico. Nós estamos passando por uma era extremamente vitoriosa. É claro que o Palmeiras ele entra em campo sempre com o intuito de conquistar títulos. Tem títulos que minha gestão não conquistou ainda, que eu gostaria muito de conquistar. Não é? Libertadores, Copa do Brasil. Na minha gestão, eu não consegui esses títulos. Então, o trabalho da gente diariamente é para conquistar o próximo título. Nós estamos lutando com unhas e dentes pelo nosso tricampeonato brasileiro. Não é? Então, é esse o nosso foco do momento. Para a próxima gestão, terão vários desafios. E se tivesse que eleger algum grande feito, algum principal feito do teu primeiro mandato, qual seria? Eu acho, como você disse, a valorização dos profissionais. Aqui o futebol do Palmeiras é totalmente profissional. Aqui nós não temos influência política absolutamente nenhuma. Os profissionais que estão aqui estão porque são os melhores. Não é indicação absolutamente de ninguém. E eu tenho muita sorte no Palmeiras, que é a minha base política, porque é óbvio, se eu estou aqui, é porque eu tenho uma base que me apoia no Conselho Deliberativo. Essas pessoas que me apoiam, conselheiros e conselheiras, eles entendem para que a gente possa prolongar essa era tão vitoriosa, precisa-se cada dia mais profissionalizar o nosso futebol. E eu acho que o meu maior feito é esse, valorizar os profissionais, não deixar que nada politicamente, não é, falando, interfira no trabalho dos profissionais. E aí eu acho que é por isso que a gente tem tanto sucesso, porque o profissional aqui ele trabalha com tranquilidade. A gente pode ter problemas, reclamações do muro para fora, do muro para dentro, os meus profissionais trabalham com muita tranquilidade. E eu estou aqui diariamente. Eu vejo a dedicação, o esforço de cada um. Por isso que o pessoal fala, Leila, quando você está em jogos, você fica tensa. Claro que a gente fica um pouco, mas sabe o que acontece comigo, Stephanie? Eu tenho a minha consciência tranquila,
porque eu sei que todos que estão aqui fazem o máximo. Aí, na hora do jogo, é um jogo. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, vamos empatar. Então, mas quando começa o jogo, quando a bola começa a rolar, todos nós temos a nítida certeza de que fizemos o possível para estarmos ali para apresentar um belo espetáculo. Isso explica um pouco da sua tranquilidade até nessa relação com a torcida, que a gente sabe, né, faz parte da democracia um certo grau de crítica, com a imprensa, com a qual também, às vezes, há um certo atrito, Leila? Olha, não há um certo atrito, porque eu aprendi a lidar com a imprensa, eu aprendi a lidar com o torcedor. Sabe como? Não me importando com o que falam. Eu não me importo. Por quê? Eu estou aqui diariamente no Palmeiras. Trabalho dia a dia com os melhores profissionais do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida. Então, nós sabemos o que é melhor para o Palmeiras. Nada que é feito, porque eu acordei com uma ideia e vamos fazer. Não, tudo é estudado, debatido, conversado. Então, nós sabemos o que é melhor para o Palmeiras. Então, quando tem reclamação de torcedor, que isso é comum. Futebol é paixão. Quando tem alguma crítica sem fundamento de jornalista, o que você pode fazer é não ligar. Se eu for responder para todas as pessoas que falam o que não é verdade, eu não faço mais nada na minha vida. Mas mas eu ouço, porque tem jornalistas extremamente competentes, inteligentes, e quando a crítica é construtiva, a gente reflete e até muda a direção do trabalho, sabe? Mas sempre em conjunto. A presidente Leila Pereira nunca decide nada sozinha. Nunca. Eu sou a última a assinar, a falar, entende? Mas quando eu decido, é porque eu já conversei com meus profissionais, conversei com as pessoas que tocam o dia a dia do Palmeiras. Ótimo. Uma das coisas também, Leila, que você tocou aí nessa questão de gestão, de profissionalização, foi uma certa mudança, a gente viu recentemente até no perfil de contratações que são feitas, né, na maneira como são feitas essas contratações. Cito o exemplo do Felipe Anderson, que foi uma contratação, a gente pegou o mercado de surpresa, aqui no Brasil, pelo menos, pegou a grande mídia de surpresa. Você vê, não vazou nada. Super sigilosa. Então, isso é um modelo que você aposta? Claro que sim, mas aliás, eu gostaria que acontecesse isso em todas as nossas contratações, para não criar expectativa para o nosso torcedor. Por quê? Eu não quero clique, eu quero que as coisas funcionem, não é? Então, a do Felipe Anderson, eu fiquei muito orgulhosa de todos nós aqui, de não ter vazado, e não é para vazar. É para quando nós realmente efetuarmos a contratação, aí sim precisa haver a divulgação, porque senão fica tanta especulação que isso prejudica. Nós tentamos sempre guardar o máximo sigilo em nossas negociações, sabe? Para que não crie expectativas no nosso torcedor. Que aqui a gente trabalha muito com o pé no chão, Stephanie. Aqui é pé no chão. Eu faço o que é possível pelo Palmeiras dentro das nossas condições. Eu não vou fazer loucura para ganhar o próximo campeonato. Eu nunca fiz. E temos esse número imenso de títulos. Então, a gente trata tudo com muita responsabilidade, muita. Leila, então talvez eu tenha vou tentar, né? Jornalista tem que tentar fazer você se contradizer aqui um pouquinho. Há uma especulação de que Gabriel Jesus possa ser repatriado no Brasil e o Palmeiras é um dos principais interessados. Há algo de concreto nessa negociação? Mas onde que eu vou me contradizer? Eu nunca falei que ele viria. Não, eu digo de não expor as contratações em andamento. Entendi. Não, mas eu falo claramente para o nosso torcedor, não é verdade. Não é verdade. Infelizmente, Gabriel Jesus não vem para o Palmeiras. Mas eu vou te falar uma coisa, Stephanie, eu estou extremamente feliz com o meu elenco. O nosso elenco são jogadores que estão conosco, alguns há mais tempo, outros chegaram recentemente, mas são jogadores extremamente vitoriosos. Então, o nosso elenco é muito forte. Como eu costumo dizer, não é um jogador que resolve, é o nosso conjunto, é o nosso elenco, é o nosso time. Nós ganhamos em conjunto. Aqui não existe uma estrela, a estrela é o nosso elenco. Então, esse negócio de você ficar criando ídolos, eu não gosto disso.
Não gosto, porque o futebol é um esporte coletivo. Você não ganha, você não resolve sozinho. Então, porque o torcedor gosta de criar ídolos. E aqui no Palmeiras, na minha gestão, os ídolos são todos os jogadores que se esforçam diariamente para conquistar tudo isso que nós conquistamos nessa nossa gestão. Agora, pensando em Super Mundial de 2025, há também uma expectativa de que haja alguma contratação, e muito se fala numa contratação galáctica, né? Algo no radar, Leila? Esquece, Stephanie, não existe. Na minha gestão não haverá contratação galáctica. Como já te falei, eu tenho vários galácticos aqui, é o meu elenco, que a nossa torcida já celebrou tantas conquistas, entende? Então eu acho que está errado, está errado. Você tem que sempre exaltar o todo, o conjunto. Como diz Abel, todos somos um, é o todo. Aqui o nosso sucesso é porque nós trabalhamos, todos nós, com um objetivo, conquistar títulos. Aqui eu não admito que um seja endeusado e o restante não. Todos aqui são extremamente importantes e foram muito eficientes em todas essas conquistas. Então, para o Mundial, olha, nós temos já nosso planejamento para 2025, de acordo com as necessidades do nosso treinador, aí passa-se pelos nossos scouts, e aí o que o nosso treinador estiver de acordo, meu diretor de futebol, comissão técnica, aí vem para mim. E se está dentro das possibilidades financeiras do Palmeiras, a gente traz. Se não estiver, nós não trazemos. A gente não traz o atleta. Você trouxe um nome muito importante de Abel Ferreira aqui pra gente, e é realmente um dos componentes desse sucesso todo do Palmeiras multicampeão. Renovação de contrato dele já está no radar da equipe, da gestão? Olha, Stephanie, o Abel ele tem contrato conosco até dezembro de 2025. Isso está em contrato, verde no branco. Se eu for reeleita presidente do Palmeiras, como você sabe, eu sou candidata à reeleição, tem um filtro agora, segunda-feira, no Conselho Deliberativo, é uma pré-eleição, não é? O Conselho ele precisa ratificar a minha chapa. Passando por esse filtro no Conselho, dia 24 de novembro, o associado elege a chapa que comandará o Palmeiras nos próximos 3 anos. Se eu tiver a felicidade de ser reeleita presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o nosso treinador ficasse conosco até o final do meu segundo mandato, que seria dezembro de 2027. Isso seria histórico, que presidente nenhum, nunca passou 2 mandatos com um único treinador. Eu acho que nunca passou um mandato com um único treinador. E eu tenho essa felicidade de ter esse grande treinador que, para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Para mim, não. Para o palmeirense, eu não tenho dúvida. Então, eu gostaria muito, mas isso não foi conversado, não foi tratado. Isso tudo tem seu tempo. Deixar a água passar por baixo da ponte. Claro. Leila, falando nisso também, né, nessa constante troca, eu sei que você não se envolve tão diretamente nas questões de futebol, mas assim, é um problema no Brasil essa troca constante de técnicos? Você enxerga isso? Mas peraí, mas eu me envolvo diariamente. Claro. Eu não, óbvio, eu sou a presidente do Palmeiras, eu não escalo o jogador. Isso, a responsabilidade é do meu treinador. Mas não se contrata jogador sem autorização da presidente. Claro. Eu sou a última palavra. E, então, eu me envolvo diretamente. Mas eu acho um erro essa troca constante. Felizmente, eu nunca passei por essa situação. Espero não passar. Porque o Abel, ele é um treinador que já comprovadamente é extremamente capaz, é uma pessoa séria, inteligente, e eu espero não passar. Aliás, da minha parte, presidente do Palmeiras, o meu desejo é, se reeleita, ficar até 2027 com o nosso treinador. É o desejo dele também? É o desejo dele ficar até dezembro de 2025. E aqui, como nós tratamos tudo de uma forma muito leve, eu não gosto de pressionar ninguém. Ele tem contrato até dezembro de 25.
Se eu for reeleita, isso e já está na minha agenda, não é? Eu vou conversar com ele sobre o meu desejo. Mas tudo muito light, muito leve, porque agora nosso grande foco não é conquistar o Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa grande missão. E falando em campeonato brasileiro, o último campeonato teve uma grande reviravolta, né? Quando todos esperavam que já havia um campeão quase declarado, o Palmeiras chegou, né, no final da reta ali e tomou a dianteira, Leila. Este ano a briga está bem acirrada agora no segundo turno também. E houve, por parte do presidente do Botafogo, do John Textor, quase um esperneio, né? Uhum. Com críticas até pessoais à sua pessoa. 2024 está aí. Há uma possibilidade dessa virada de jogo acontecer de novo, né? Botafogo vinha muito bem. Como é essa relação entre você, John Textor? Vocês já chegaram a conversar alguma vez depois daquela... Não conversamos, eu não fui lá no Newton Santos, o Palmeiras joga lá, eu não fui nesses jogos, mas é muito importante ficar muito claro que eu tenho um profundo respeito pela instituição, pelo Botafogo, pelos atletas, pelos profissionais. Eles estão fazendo um belo trabalho. O campeonato está bem acirrado, muito, não é? E ano passado aconteceu tudo aquilo que todos nós presenciamos. Aliás, é por isso que o futebol é fantástico. Quando você pensa que é um clube, agora é um outro. Então, o futebol é fantástico. E você que está no futebol, você tem que estar preparada para ganhar e para perder. E eu estou preparada para isso. Eu ganho, ok, maravilhoso. Eu perco, ok, vamos seguir o nosso caminho. Eu não vou ficar acusando o outro clube por causa de um tropeço, porque isso acontece na vida. Então eu fiquei muito chateada no passado por tudo que aconteceu, não pelo posicionamento, né, do dono do Botafogo. Mas isso são águas passadas. Eu gosto de olhar para frente. Eu sou uma mulher que não olho para trás. Nada vai ofuscar aquele título maravilhoso, histórico que nós conquistamos. Então eu sou uma mulher que olha para frente. Se acontece de novo em 2024? O Palmeiras campeão brasileiro, espetacular, vou comemorar muito. Eu e nossos milhões de torcedores. Leila, você defende muito o fair play, né, a justiça do esporte, do futebol, pela questão esportiva mesmo, né, que é uma das principais características. Hoje, o que você acha, qual é o principal problema esportivo no futebol brasileiro? Olha, o principal é a irresponsabilidade de determinados presidentes de clubes, porque vocês vejam a situação financeira dos clubes. Isso é em decorrência de responsabilidade de gestores. E isso é injusto, porque, por exemplo, o Palmeiras paga suas contas em dia, o Palmeiras paga seus atletas e profissionais em dia. Eu quero entrar aqui na academia de futebol de cabeça erguida. Quando eu vou cobrar de algum profissional, eu não posso cobrar e o profissional falar: está me cobrando e não me paga 3 meses? Então, isso não é possível. Não me paga 3 meses e está contratando o jogador? Então, esse é o grande mal do futebol brasileiro. O grande mal do futebol brasileiro é que é muito permissivo, tudo é possível. Eu nunca vi um cartola preso. Nunca vi. Então quebra seu clube e não acontece absolutamente nada. Então eu acho, inclusive, isso até, se der tudo certo, eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre a implementação de um fair play financeiro no Brasil. Isso é um processo que tem que ser visto urgentemente, porque é injusto. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com clubes que não pagam absolutamente ninguém, mas contrata não sei como, aliás, eu não sei como o atleta vem para um clube que sabe que não vai receber. Sabe que o salário dele se paga de 6 em 6 meses. Poxa, não é possível. Mas disputa um campeonato com um clube que paga tudo em dia, que às vezes deixa de contratar para não interferir nos compromissos financeiros, como o Palmeiras. Eu não vou fazer loucura, não vou fazer.
Por quê? Porque eu tenho responsabilidade, eu quero pagar em dia os meus compromissos. Então, eu acho que esse é o grande problema hoje do futebol brasileiro, a falta de um fair play financeiro. E pode ser até um fair play financeiro, que não pode ser um fair play financeiro muito rigoroso, que senão paralisa todos os clubes. Mas começar com uma responsabilização. Se você não paga em dia os seus compromissos, você não pode contratar. Não pode. Começa basiquinho, básico, sabe? Então, eu acho que esse é o grande problema. E eu acho que os gestores, os presidentes, teriam que se responsabilizar pessoalmente pelas irresponsabilidades causadas no clube. Esse você disse que pode ser um dos motes da sua próxima campanha, né? Um dos... Não da minha próxima campanha, do meu próximo mandato. Perfeito, Leila. E isso pode ser algo a pensar para o futuro? O que a Leila pensa para o futuro, depois de um segundo mandato no Palmeiras? Eu não penso a longo prazo, eu penso a curto prazo. Sabe, o que eu gostaria é de ser reeleita presidente do Palmeiras, ficar mais 3 anos aqui nesse clube gigante. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras hoje ele é um modelo de administração para o futebol brasileiro, pelo profissionalismo, pela seriedade, pela transparência. E depois de 3 anos, deixo de ser presidente e continuo aqui no Palmeiras como conselheira, né, colaborando com esse clube gigante. Há uma corrente que defenda seu nome para a CBF, Leila. Eu vou falar uma coisa para você, Stephanie, se for para ajudar o futebol brasileiro, eu estou aqui para o que o clamor popular, entendeu? Fala, Leila, você pode ajudar o futebol brasileiro? Eu estarei onde for possível para que o futebol, esse produto maravilhoso, seja muito mais valorizado. Toparia o desafio. Sem dúvida nenhuma. Leila, imagino que você também, né, hoje uma mulher de muito sucesso, muito bem sucedida, à frente de um dos principais times do mundo, por que não? Você imaginava esse caminho quando a Leila lá no Rio de Janeiro pequenininha? Nunca. Mas isso que é interessante. Você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te apresenta. Porque você não sabe, a gente não tem bola de cristal. Stephanie, eu era extremamente tímida. Muito, vocês acreditam nisso? Não. Nem eu. Mas era muito. Você veja, mas você sabe, aquela minha timidez, eu não gostava de ser tão tímida. Então você tem que lutar contra essas dificuldades que você tem. E hoje eu converso com você, eu falo com milhares de pessoas, eu sou uma outra pessoa. Eu sou aquela Leila, sim, mas melhorada, sabe? Eu jamais poderia imaginar. Eu sou uma grande palmeirense porque o meu marido é um grande palmeirense. Eu estou desde muito nova, muito jovem com ele. E eu não tenho dúvida que eu jamais imaginei. Aliás, meu marido é um homem muito inteligente, um grande empresário, e ele costuma dizer para mim, ele fala para mim, Leila, tudo passa pela minha cabeça. Ele gosta de ficar se autoelogiando, né? Tudo passa pela minha cabeça. Eu falei, Beto, você imaginaria que sua mulher seria presidente do Palmeiras? Não, isso eu nunca imaginei. Você vê, eu falei, eu sou uma mulher surpreendente. Mas eu tenho muito orgulho de ser presidente desse clube gigante e poder, junto com os profissionais, conquistar tantos títulos, né, dando alegria a milhões de torcedores. Isso isso não tem preço. E não dá para não falar também, Leila, do seu pioneirismo enquanto mulher, né? Assim, não a primeira, mas uma grande gestora à frente de um grande clube. Hoje você acha que você já deixa um legado na questão do feminismo, da abertura de portas para outras mulheres no futebol? Stephanie, eu não tenho dúvida. Porque isso eu vejo no dia a dia. Eu ando por aí em todos os lugares e as mulheres, as meninas, as crianças, sabe, falam para mim, Leila, você é uma inspiração para a gente. Por quê? Porque você vê uma mulher à frente de um clube gigante, sendo vitoriosa. Então as meninas se espelham na gente. Falam, poxa, se a Leila pode, se a tia Leila pode, eu também posso. Então isso é muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz de servir de inspiração para tantas meninas. É uma bandeira que você
carrega e se carrega, já trouxe para dentro da própria cozinha, assim, do próprio quintal, de abrir essas portas? Você já consegue ver uma presença feminina maior dentro da estrutura do Palmeiras hoje? Olha, sim e não. Mas o que acontece? Mas também nada cai do céu, Stephanie. Se hoje eu sou presidente do Palmeiras, é porque eu lutei muito, eu quis. Isso que eu falo muito no Clube Social, para que nós que tenhamos mais conselheiras. Mas as mulheres precisam querer, precisa arregaçar a manga, precisa lutar. Não é, eu quero, mas não quero tanto, aí não dá. Então, essa é a minha diferença. Não é só porque eu sou mulher. Eu acho que se eu fosse homem, eu também teria essa personalidade. Quando eu quero uma coisa, eu busco com unhas e dentes. Isso é uma questão de temperamento. E eu tenho esse temperamento e as mulheres precisam ter esse temperamento. As mulheres não podem ficar se vitimizando. Eu queria, mas tudo bem. O que você está fazendo para conquistar? Precisa lutar. Mas eu estou fazendo muita cabeça das mulheres, sabe? Então, eu acho que com o tempo teremos muito mais mulheres no futebol. E no futebol feminino, principalmente? Sim, no feminino e no masculino, nos dois. Porque eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui eu tenho futebol feminino, tenho futebol masculino, eu tenho a base, eu tenho o clube social. Então, em todos, não é porque eu sou mulher, então vamos olhar só para o futebol feminino. Não, as oportunidades têm que ser a mesma para todos os segmentos. No futebol feminino, a gente faz investimento, assim eu melhoro a estrutura, eu melhoro o nosso elenco. Com o tempo, vai aumentar o público interessado no futebol feminino. Não adianta eu estar todo dia falando de futebol feminino se a grande parte da população não abraça essa ideia. Precisa se abraçar. Mas eu acho que agora com o Mundial feminino aqui no Brasil, isso vai dar uma visibilidade muito grande para o nosso futebol feminino. Sabe? Então, esse é o trabalho. É algo que você já vê hoje acontecer nos grandes clubes, esse olhar também para o futebol feminino, para um crescimento, para esse pé mais de igualdade, Leila, entre as modalidades? Olha, sim, mas não na velocidade que nós gostaríamos. Tá? Precisa ser mais investimento, precisa as televisões se interessarem mais nas transmissões, precisa-se o povo, a população se interessar mais em assistir os jogos feminino. Eu acho que isso, com o tempo, a gente vai conseguir. Leila, para a gente encerrar aqui mesmo, você já deu sinais, você já disse, não é a primeira vez que você vai falar sobre esse tema, mas no fim de um contrato da patrocinadora Master, a Crefisa, com o Palmeiras. Você vê a Crefisa hoje fechando com outro clube? Isso... Não. A Crefisa, ela é uma grande patrocinadora, foi uma grande patrocinadora do Palmeiras. A Crefisa só patrocinou o Palmeiras porque eu sou palmeirense e meu marido é palmeirense. Não foi uma questão, quando nós chegamos no Palmeiras para patrocinar, quando nós oferecemos o nosso patrocínio, não foi uma questão comercial, foi uma questão sentimental, porque todos os clubes procuraram as nossas empresas para patrocinarmos. Eu poderia, muito bem, né, esse valor que eu investi no Palmeiras, ter distribuído em vários clubes. Mas eu nunca fiz isso, porque nós somos palmeirenses, nós entramos aqui por sentimento, por amor. E aí você vê, tudo que se faz por amor não dá certo. Foi uma parceria extremamente vitoriosa. Eu tenho um profundo orgulho, eu não tenho dúvida que as minhas empresas serão eternizadas por causa dessa parceria com o Palmeiras. A Crefisa e a FAM jamais patrocinarão outro clube, nunca. Mas é o fim de um ciclo com o Palmeiras. Eu acho que sim. Sabe, tudo na vida tem um começo e um fim. Você tem que começar bonito e terminar lindo. E é isso que a gente está conseguindo aqui no Palmeiras. Leila, se por acaso, nada indica que seja, mas se for o fim do seu ciclo à frente, né, como presidente do Palmeiras, você acha que deixa esse fim lindo? Não tenho dúvida. Eu tive um começo maravilhoso e eu tenho certeza absoluta que o fim do ciclo também vai ser muito bonito. Perfeito. Obrigada, Leila. Eu que agradeço.